Queridos irmãos e irmãs, estamos em plena novena de Pentecostes e também celebrando esta semana de oração pela unidade dos cristãos. Ainda agora às 18 horas tivemos aqui a oração da novena com as orações da semana pela unidade dos cristãos, subsídio preparado pela nossa Arquidiocese de Mariana e que valorizamos neste momento aqui na nossa paróquia, como temos feito em outros anos. O Espírito Santo deve ser suplicado por todos nós. A novena do Espírito Santo está aqui liturgicamente, vocês podem ver pelas orações que nós fizemos, começando pela oração da coleta. Nós devemos pedir o Espírito Santo. Desde o Papa Leão XIII, ele insistiu muito nesta novena do Espírito Santo, preparando-nos para Pentecostes. E aqui no Brasil, no hemisfério sul, não é? Se teve essa intuição, porque a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é celebrada em toda a igreja. No hemisfério norte, eles fazem por ocasião da festa de São Paulo, a conversão de São Paulo, né? Tem a ver também, porque Paulo foi esse grande apóstolo dos gentios e tanto lutou pela unidade, não é? Então, eles fazem por ocasião que precede a festa da conversão de São Paulo. Mas nós aqui no hemisfério sul, e aqui agora deixa eu puxar a brasa para a nossa sardinha, eu acho que nós somos mais felizes ainda, porque nada contra São Paulo, eu sou um grande admirador de São Paulo, mas é claro que o Espírito Santo é mais, né? Então, quem é que é o autor da unidade, da comunhão? É o Espírito Santo, né? Então, entre a solenidade da Ascensão e Pentecostes, aqui se escolheu para celebrar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O importante é que se reze numa ou noutra data, tem as conveniências até climáticas talvez, né? Mas enfim, e históricas. Vejam que nós temos que pedir o Espírito Santo. É o grande dom do Cristo ressuscitado. Às vezes a gente pede a Deus tantas coisas e esquece de pedir o principal. Não há nada mais importante para a gente pedir a Deus do que o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem tudo mais, né? O grande dom do Cristo ressuscitado é o Espírito Santo derramado em nossos corações. E aqui eu acolho especialmente aqui presentes hoje conosco nesta celebração, aqueles irmãos e irmãs que estão aí na catequese de adultos, se preparando o catecumenato para a recepção futura dos sacramentos da iniciação, o batismo. Vejam como essa situação que nós ouvimos na primeira leitura vem a propósito, tanto da caminhada de vocês, como da novena do Espírito Santo, que estamos celebrando, e também da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Paulo fez essa viagem. Enquanto Apolo estava em Corinto, ele atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso, né? Não pensem que é uma viagem de turismo, né? É uma viagem de missionário com muita dificuldade, como era naquele tempo, de transporte, de cansaço, a pé, com animal, com frio, enfim. Faz a viagem e encontrou alguns discípulos, já que se consideravam cristãos, e perguntou-lhes, para você a gente ver como é que existe uma diversidade de níveis de adesão a Jesus Cristo, e que às vezes as pessoas precisam de aprofundar mais. Paulo então perguntou: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E a resposta deles é espantosa. Para nós, é espantosa. Olha o que eles responderam, mas com toda a sinceridade. Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Quer dizer, eles não tinham essa experiência. Nem era por culpa deles. E Paulo, então, pacientemente pergunta. Veja bem, Paulo não foi logo condenando, xingando. Tem gente que quando uma pessoa responde uma coisa errada, já vai atacando, né? Ô, seu ignorante, ou não sei. Não, olha coisa. Que batismo vós recebestes? Paulo vai valorizar o que eles têm. Que batismo vós recebestes? Eles responderam: o batismo de João.
Batismo de João Batista. Então é um nível de adesão, mas tinha muita coisa para ser feita. Então Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, ou seja, era a água da penitência, né? Dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então Paulo vai prepará-los, e tendo ouvido isso, eles foram então batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo então impõe sobre eles as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. E houve mais essa manifestação pública como em Pentecostes. Começaram a falar em línguas e a profetizar, né? Então veja toda a diferença entre um batismo e outro. O batismo em nome de Jesus é o batismo que confere o Espírito Santo. O batismo de João Batista era só uma água para a penitência, importante de preparação, mas era uma preparação. E diz aqui no versículo 7, eu gostaria de sublinhar esse versículo 7 aqui, que pode passar até desapercebido. Ao todo eram uns 12 homens. Número simbólico, 12. Assim como tinha 12 apóstolos, 12 tribos, quer dizer, um novo começo nesse ambiente pagão, mais 12, cheios do Espírito Santo, que recebem o batismo. E durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga, e durante 3 meses ele falava com toda a convicção, nós diríamos com toda a parresia, né? Como os que se lembram ainda da nossa última assembleia paroquial, ficou tão para trás, né? Já depois de tanto tempo, né? E essa palavra apareceu, o pessoal que estava lá ficou encantado com essa palavra grega, parresia, né? É coragem profética, cheios do Espírito. Então, Paulo fala com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Assim como Jesus, ouvimos ontem, também no texto dos Atos dos Apóstolos, ficou 40 dias ainda entre a sua ressurreição e a sua ascensão, falando com os discípulos, com os apóstolos, sobre o reino de Deus. Paulo também está falando sobre o reino de Deus. Esse reino de fraternidade, de amor, de justiça, de paz, no qual todos nós precisamos entrar e cuja dinâmica sempre supera a nossa capacidade. Portanto, nós não devemos ser presunçosos, mas humildes. No Evangelho, por exemplo, nós vemos também a necessidade que temos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos uma compreensão verdadeira de Jesus. Nós não temos uma compreensão verdadeira do Evangelho. Nós não temos uma compreensão verdadeira da nossa vocação e da nossa missão. Jesus diz aos discípulos, os discípulos, aliás, disseram a Jesus: eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Os discípulos agora parece que estão um pouco assim convencidos. Agora a gente está entendendo tudo, né? Pretensiosos os discípulos aqui, né? Agora falas claramente, não usas mais figuras. Agora sabemos. Estão muito confiantes. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Muito bonito. Muito bonito o que eles falam, mas presunçoso, né? Mas a gente não pode pensar isso que é só dos discípulos. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente está na caminhada de fé, pensa, eu já sei, os outros é que não sabem. Os outros é que precisam converter. Quando o primeiro que precisa converter sou eu. A gente fica vestindo carapuça nos outros em vez de vestir na gente mesmo. Jesus respondeu, não deixa de ser com uma certa ironia, né? O Evangelho é curtinho, mas é forte. Ele respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, diz Jesus, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Olha bem, depois que eles falaram, nós estamos agora, a gente crê para valer, só vejo, agora vocês vão todos fugir. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus sabe quem está com ele, é o Pai, com quem ele está em profunda comunhão. Mas ele não falou isso para puxar a orelha deles, não, nem de nós. É para nos preparar
para percebermos a necessidade que temos do Espírito Santo e não nos escandalizarmos diante da paixão do Cristo, do seu sofrimento, da cruz e do sofrimento na nossa vida também. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Jesus falou, não é para ter uma vida fácil, tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então Jesus, no Evangelho de hoje, está preparando os seus discípulos para o escândalo e a loucura da cruz. Ainda há pouco, no ato penitencial, as imagens focaram no crucificado. O crucificado é o grande livro de revelação de quem é Jesus. Quando Jesus foi colocado naquela cruz e com os braços abertos, ele revelou definitivamente para nós quem é Deus. Esse é o grande livro que nós todos precisamos ler. Mas nós só lemos e compreendemos com a ajuda do alto, do Espírito Santo. Senão a gente não entende. A gente olha a cruz, mas a gente não entende. São Francisco de Assis passava horas diante do crucificado e emocionado dizia: o amor não é amado. É preciso amar o amor. Então peçamos ao Espírito Santo, porque precisamos dele. Sem ele nós não compreendemos nada. Que ele venha sobre nós, que nos incendeie com o seu amor, que a gente possa olhar para Jesus e compreender o seu Evangelho, a sua mensagem, para que também nós possamos abrir os nossos braços, como Cristo abriu na cruz, para acolher e amar cada irmão, cada irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.